Ao redor do mundo existem famílias cujas histórias vão além do comum, desafiando expectativas sociais e quebrando todas as regras. Algumas são conhecidas por características físicas extraordinárias, enquanto outras se destacam por suas tradições ou estilos de vida inusitados. Hoje exploraremos 20 das famílias mais incomuns do mundo e as maneiras notáveis como elas abraçaram sua singularidade. Número 1. A família Ulas, se movimentando sobre os 4 membros. A família Ulas é realmente única. Vivendo no sul da Turquia, eles se tornaram mundialmente famosos pela maneira curiosa como caminham, sobre as mãos e os pés. Para muitas pessoas, é estranho ver membros da família se movendo dessa forma, mas para eles é apenas o modo como sempre viveram. Os pesquisadores ainda estudam o que causa esse padrão de locomoção incomum, mas a causa exata permanece um mistério. Alguns especialistas acreditam que a condição da família esteja ligada à síndrome de Unnerton, uma doença neurológica extremamente rara. Quem tem essa síndrome geralmente caminha de 4 porque ela afeta os músculos e ossos. Além disso, os membros da família Ulas enfrentam problemas cerebrais que dificultam tarefas do dia a dia. Para os cientistas, o caso dessa família é fascinante. Alguns acreditam que eles são um exemplo de evolução reversa, um conceito em que se sugere que seus movimentos remetem ao modo como nossos ancestrais primitivos se locomoviam. Apesar das dificuldades físicas e do estigma social, a família Ulas continua levando a vida de forma única. Seu caso ilustra como o corpo humano pode se adaptar a circunstâncias extraordinárias. Ao entendermos mais sobre eles, ficamos impressionados com sua capacidade de aceitar suas peculiaridades e enfrentar os desafios. Afinal, o que significa ser normal? Para os Ulas, andar dessa maneira é simplesmente parte de quem eles são. Número 2. A família mais peluda do mundo, a condição da hipertricose. Enquanto algumas famílias se destacam pela maneira como se movem, outras chamam atenção por sua aparência. Conheça a família mais peluda do mundo, conhecida por uma condição genética chamada hipertricose, que faz com que os pelos cresçam de forma abundante por todo o corpo. Por causa de sua aparência única, essa condição raríssima atraiu o interesse da mídia e do público. A hipertricose, também conhecida como síndrome do lobisomem, causa o crescimento de pelos em regiões incomuns, como o rosto. Embora extremamente rara, pode ser passada de uma geração para outra. O curioso é que a hipertricose é transmitida de forma autossômica dominante, ou seja, basta que um dos pais tenha o gene para que os filhos herdem a condição. Não é surpresa que essa família tenha entrado para o Guinness Book of World Records, como a família com mais membros portadores dessa condição. Apesar da aparência incomum, eles não se deixam abater. Pelo contrário, eles celebram sua singularidade e compartilham suas histórias em programas de televisão e documentários. Alguns até transformaram sua condição em uma vantagem, atuando em circos e espetáculos artísticos. Em um mundo onde se valoriza uma pele lisa e sem pelos, a história dessa família nos ensina que a verdadeira beleza está em aceitar aquilo que nos torna diferentes. Número 3. A família com 15 albinos. Orgulho e superação. Vamos agora conhecer uma família com um visual marcante. A família albina da Grã-Bretanha reúne 15 membros de diferentes idades que possuem albinismo. Sua história é uma lição de força e orgulho diante de desafios sociais. O albinismo é uma condição genética que afeta a produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos. Pessoas albinas têm pele muito clara, cabelos descoloridos e olhos sensíveis à luz. Para essa família, o albinismo é mais do que uma característica física. É parte fundamental de sua identidade. Mesmo assim, a jornada até a aceitação não foi fácil. Muitos enfrentaram bullying, discriminação e exclusão social. Contudo, eles transformaram suas experiências em força, tornando-se uma família unida e determinada a espalhar conhecimento sobre o albinismo. O exemplo deles mostra como é essencial aceitar nossas diferenças e resistir às adversidades. Apesar das dificuldades, eles aprenderam a ter orgulho de quem são, provando que diferenças devem ser celebradas, não escondidas. Número 4. A família Silva. Dedos e dedos a mais. Enquanto algumas famílias são conhecidas por sua beleza ou força, outras se destacam por características genéticas únicas. No Brasil, a família Silva é um exemplo fascinante disso.
14 dos 25 membros da família nasceram com polidactília, uma condição rara que resulta em dedos extras nas mãos ou nos pés. A polidactília pode fazer com que as pessoas tenham dedos adicionais completamente funcionais, ou apenas pequenos apêndices. Na família Silva, essa característica é hereditária e passada por gerações. Embora possa causar problemas práticos, como dificuldade em encontrar calçados ou luvas adequados, muitos membros da família veem seus dedos extras como uma vantagem. Alguns se destacaram em esportes como basquete ou futebol, onde dedos adicionais podem melhorar a performance. A história da família Silva é um exemplo inspirador de como algo que parece um obstáculo pode se transformar em uma vantagem. Eles mostram que nossas diferenças não limitam nossas habilidades. Pelo contrário, podem ampliá-las. Número 5. A família Menung. Rostos que mudam com o tempo. Algumas famílias se destacam por sua aparência, enquanto outras se tornam únicas por causa de como sua aparência muda com o passar do tempo. A família Manung, da Indonésia, chama a atenção porque seus rostos mudam visivelmente ao longo dos anos, devido a uma condição associada à displasia ectodérmica. Essa desordem genética afeta o desenvolvimento da pele, cabelos, unhas, dentes, ossos e músculos. No caso da família Manung, a condição altera a estrutura óssea e muscular do rosto, dando a impressão de que seus traços faciais estão em constante transformação. A displasia ectodérmica pode trazer outros sintomas, como dentes ausentes ou deformados, e mudanças na aparência à medida que os indivíduos envelhecem. Para os Manung, essas mudanças faciais únicas são tanto um desafio quanto uma marca distintiva. Cientistas estudam o caso da família para entender melhor como a displasia ectodérmica afeta o crescimento facial. Apesar das dificuldades, os Manung enfrentam o mundo com orgulho e resiliência. Embora existam tratamentos que podem aliviar alguns sintomas, como implantes dentários ou cirurgias reconstrutivas, a família em grande parte aceita sua aparência em transformação. Sua história nos ensina que beleza e identidade vão além da aparência física. São também uma questão de autoconfiança e aceitação. Número 6. Shemika e Trin. Tatuagens que contam histórias. Para algumas famílias, a expressão de identidade vem em forma de tradições. No caso de Shemika e seu filho, Trin, essa tradição é marcada pela tatuagem. Shemika, uma estilista apaixonada por tatuagens, tomou uma decisão polêmica ao tatuar o corpo de seu filho de apenas 1 ano. Apesar das críticas, Shemika defende sua escolha. Para ela, as tatuagens não são apenas arte, mas uma forma poderosa de expressão. As marcas no corpo de Trin são temporárias e simbolizam eventos importantes de sua vida. Shemika acredita que essas tatuagens ajudam a celebrar a jornada de seu filho e a encorajar sua individualidade desde cedo. Além disso, ela própria possui diversas tatuagens elaboradas, incluindo algumas no rosto e no pescoço, que considera uma extensão de sua identidade e trabalho. Mesmo diante das opiniões negativas, Shemika mantém firme sua convicção de que está criando seu filho da melhor maneira possível. Sua história mostra que a maternidade pode ser uma expressão profundamente pessoal. E o que pode parecer estranho para alguns, pode, na verdade, ser uma bela demonstração de amor e originalidade. Número 7. A família Fugate. A pele azul que virou lenda. Enquanto Shemika utiliza tatuagens para se expressar, a família Fugate, do Kentucky, possui uma característica natural que os diferencia: pele azulada. Isso ocorre devido a uma condição genética extremamente rara chamada meta-hemoglobinemia, que altera a forma como o sangue transporta oxigênio. Pessoas com meta-hemoglobinemia apresentam hemoglobina disfuncional, resultando em uma coloração azulada na pele, especialmente nos lábios e extremidades. No caso dos Fugates, essa característica foi transmitida por gerações, tornando-se um traço marcante da família. Embora a meta-hemoglobinemia seja rara, existem registros de casos semelhantes em outras partes do mundo. Entretanto, os Fugates são o exemplo mais conhecido, sendo até tema de estudos científicos e folclore local. Ao longo dos anos, essa característica única trouxe tanto curiosidade quanto isolamento para a família. No entanto, eles aprenderam a abraçar sua diferença. Com o tempo, alguns membros da família buscaram tratamento médico para aliviar os sintomas, mas a coloração azulada continua sendo parte de sua identidade.
A história dos Fugatis é um lembrete de como os fatores genéticos podem moldar nossa aparência e também nossas experiências de vida. Número 8. A família Bannon, vivendo sem braços. Imagine viver sem braços. Para Kate e Jackson Bannon, mãe e filho, essa é a realidade cotidiana. Ambos nasceram com síndrome de Holt-Oram, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento do coração e dos membros superiores. Embora não possam usar os braços, Kate e Jackson encontraram maneiras incríveis de se adaptar e prosperar. A síndrome de Holt-Oram tem herança autossômica dominante, o que significa que há 50% de chance de um filho herdar a condição de um dos pais. No caso dos Bannon, a síndrome impactou todos os aspectos de suas vidas, mas, ao invés de se limitarem, eles encontraram formas criativas de realizar tarefas do dia a dia, usando os pés e ferramentas adaptativas. Kate e Jackson exemplificam como o espírito humano pode superar limitações físicas. Eles não apenas realizam atividades básicas, como cozinhar e dirigir, mas também se destacam em esportes e hobbies. Sua história inspira, mostrando que determinação, criatividade e atitude positiva podem superar qualquer barreira. Número 9. John Lancaster, um defensor da síndrome de Treacher-Collins. Enquanto os Bannons enfrentam suas limitações físicas com criatividade, a jornada de John Lancaster é marcada pela superação das dificuldades emocionais e sociais causadas pela síndrome de Treacher-Collins, uma condição genética que afeta o desenvolvimento dos ossos e tecidos do rosto. John nasceu com diversas deformidades faciais, como maçãs do rosto subdesenvolvidas, mandíbula pequena e orelhas mal formadas, o que também causou dificuldades auditivas. Por conta de sua aparência, ele foi abandonado pelos pais biológicos logo após o nascimento. Adotado por uma família amorosa, John encontrou o apoio necessário para enfrentar o preconceito e as dificuldades que a sociedade lhe impôs. Hoje, ele é um defensor global das pessoas com deficiências, viajando pelo mundo para apoiar crianças com a mesma condição e suas famílias. John usa sua história para espalhar uma mensagem poderosa de resiliência e aceitação. Ele prova que, apesar das adversidades, é possível transformar desafios em inspiração e impacto positivo. Número 10. A família Trapp, a mais alta do mundo. Quando pensamos em características físicas que se destacam, a altura pode ser algo que poucos imaginam como fator de notoriedade. No entanto, a família Trapp de Minnesota, nos Estados Unidos, é um caso especial. Conhecida como a família mais alta do mundo, 3 dos 5 membros ultrapassam 2 metros de altura, algo que os torna figuras marcantes tanto em casa quanto em público. O patriarca, Adam Trapp, é o mais alto de todos, com impressionantes 2 metros e 21 centímetros. Sua irmã Savannah mede mais de 2 metros, e mesmo Chrissy, a menor da família, possui 1 metro e 93 centímetros, o que ainda é bastante acima da média. Ser tão altos traz benefícios em alguns aspectos, mas também apresenta desafios constantes na vida cotidiana. No dia a dia, a família precisa lidar com dificuldades práticas. Portas padrão são muitas vezes baixas demais para eles, cadeiras e sofás nem sempre acomodam seu tamanho, e encontrar roupas ou sapatos adequados exige muito esforço, já que a maioria das lojas não atende a essas necessidades específicas. No entanto, os Trapp encontraram uma maneira de transformar sua altura em uma vantagem. A família é extremamente atlética, e todos os filhos participam de esportes competitivos, como basquete e vôlei. Na quadra, a altura é uma vantagem que os diferencia e os ajuda a alcançar grandes conquistas esportivas. Além disso, os Trapp aprenderam a abraçar suas diferenças com bom humor e resiliência. Eles costumam brincar sobre como são sempre notados onde quer que vão e compartilham suas experiências em entrevistas e redes sociais, ajudando a inspirar outras pessoas a aceitar suas próprias características únicas. A história da família Trapp mostra como algo que poderia ser um desafio pode se tornar uma força, quando aceito com otimismo e usado de forma estratégica. Eles são um exemplo de como a singularidade pode ser celebrada, em vez de vista como uma limitação. Número 11. Ziona Shana e suas 39 esposas, o maior clã do mundo. No estado de Mizoram, no nordeste da Índia, vive uma família que redefine o conceito de grandeza. Liderada por Ziona Shana, essa é a maior família documentada do mundo, com 39 esposas, 94 filhos e 33 netos,
todos convivendo harmoniosamente em uma única casa. A mansão da família é algo digno de admiração. 100 quartos organizados para acomodar todos os integrantes, com cozinhas e áreas de convivência compartilhadas. Ziona, que começou a construir sua família aos 17 anos, casando-se com sua primeira esposa, ampliou o clã ano após ano, criando um verdadeiro exemplo de comunidade. Embora a organização de um grupo tão grande possa parecer impossível, Ziona administra sua família com surpreendente eficiência. Cada membro desempenha um papel importante para garantir que a casa funcione como uma máquina bem ajustada. As esposas cozinham e cuidam das tarefas domésticas, enquanto os filhos ajudam no sustento da família, seja trabalhando nas plantações ou contribuindo com outras atividades. A dedicação e a harmonia dentro da família Shana atraíram atenção global, não apenas pelo número impressionante de pessoas, mas também pela forma como eles vivem juntos em cooperação. A família se tornou uma espécie de atração local, e até tema de documentários e reportagens. Embora a história do Shana desafie as noções tradicionais de família, ela também é um exemplo de como amor, respeito e colaboração podem superar qualquer barreira, mesmo em um contexto tão incomum. A força desse clã nos lembra que o conceito de família pode ser tão diverso quanto as pessoas que o formam. Número 12. A família Lykov, sobrevivendo ao isolamento extremo. Se a família Shana é um exemplo de união em números gigantescos, a família Lykov oferece um exemplo de sobrevivência solitária em condições extremas. Durante mais de 40 anos, eles viveram isolados no meio da floresta siberiana, completamente afastados do resto do mundo. Nos anos 30, a família fugiu para o deserto siberiano, escapando da perseguição religiosa promovida pelo regime soviético. Como cristãos devotos, os Lykov acreditavam que sua fé seria melhor preservada longe da sociedade. Eles se estabeleceram em uma área remota da Sibéria, onde construíram uma casa rústica e começaram uma vida autossuficiente. Durante décadas, os Lykov cultivaram alimentos, caçaram e usaram os recursos naturais ao seu redor para sobreviver. Eles fabricavam suas próprias roupas a partir de peles de animais e cozinhavam utilizando métodos primitivos, sem acesso à eletricidade ou outras comodidades modernas. Foi apenas em 1978 que geólogos os descobriram por acaso durante uma expedição. Os Lykov, que até então desconheciam eventos mundiais como a Segunda Guerra Mundial, ficaram impressionados ao saber como o mundo havia mudado. Embora sua história de isolamento extremo tenha gerado admiração e curiosidade, os Lykov também enfrentaram dificuldades significativas. A falta de suprimentos médicos e contato humano resultou em doenças que reduziram sua já pequena família. Ainda assim, sua resiliência é um testemunho da força humana em condições adversas. A história dos Lykov nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a força de uma família pode ser suficiente para enfrentar qualquer adversidade. Número 13. A família Macaco de Uganda, superando preconceitos com amor. Na Uganda rural, uma família enfrentou anos de discriminação e abusos devido à aparência incomum de seus filhos. Conhecida cruelmente como a família Macaco, eles têm filhos que nasceram com microcefalia, uma condição neurológica que resulta em cabeças menores e atrasos no desenvolvimento físico e mental. A microcefalia pode ser causada por diversos fatores, incluindo mutações genéticas, infecções durante a gravidez ou exposição a toxinas. Para essa família, as características físicas de seus filhos se tornaram motivo de zombaria e exclusão por parte da comunidade local. Apesar do preconceito, a mãe dessas crianças se tornou uma defensora apaixonada, lutando por inclusão e dignidade. Ela fala abertamente sobre os desafios que enfrenta e tenta conscientizar a sociedade sobre a importância de respeitar e apoiar pessoas com condições raras. As crianças recebem amor e cuidado incondicional em casa, e seus pais trabalham incansavelmente para garantir que tenham acesso à educação e aos recursos necessários para se desenvolverem ao máximo de seu potencial. A história dessa família destaca a importância da empatia e do respeito, mostrando que o amor pode superar até mesmo as barreiras mais dolorosas do preconceito. Eles são um exemplo de força e esperança, ensinando que cada vida tem valor, independentemente das circunstâncias. Número 14. A família Raj, uma vida dedicada ao vermelho e branco. No coração da Índia, a família Raj decidiu adotar um estilo de vida tão único que se tornou uma marca registrada.
Durante os últimos 35 anos, todos os membros da família vestem exclusivamente vermelho e branco. Essa escolha vai muito além de uma simples preferência estética. É uma expressão de fé e devoção. Tudo começou quando o patriarca da família, o Sr. Raj, teve um sonho espiritual em que viu o deus Indurama vestido nessas duas cores. O sonho foi tão marcante que ele decidiu dedicar sua vida e a de sua família a essas tonalidades. Desde então, o vermelho e o branco não são apenas cores para eles, mas símbolos de pureza, amor e proteção divina. A prática não se limita ao vestuário. O interior da casa da família é decorado exclusivamente nessas cores, assim como seus carros e até alguns dos alimentos que preparam. O compromisso com essa tradição os tornou uma atração local e um símbolo de devoção religiosa para os vizinhos. No entanto, viver com essa restrição cromática apresenta desafios. Encontrar roupas adequadas pode ser difícil, e há momentos em que a família enfrenta comentários ou olhares curiosos. Apesar disso, os Raj encaram essas dificuldades com orgulho e veem sua escolha como uma expressão de sua conexão espiritual e de sua identidade familiar. A história da família Raj nos ensina que a união e a fé podem ser expressas de formas únicas e pessoais. Para eles, o vermelho e o branco são muito mais do que cores. São um modo de vida e uma representação do que significa estar em harmonia com suas crenças. Número 15. A família Rapunzel. Longos cabelos, uma tradição de gerações. Enquanto a família Raj se destaca por suas escolhas de cores, a família Rapunzel chama a atenção por algo natural: seus cabelos incrivelmente longos. Para essa família, deixar os cabelos crescerem é uma tradição de gerações que simboliza beleza natural, paciência e dedicação. A matriarca da família, Tien, possui um cabelo que mede impressionantes 1,88 m, quase tocando o chão. Suas filhas seguem seus passos, com madeixas que ultrapassam 90 centímetros. Essa característica marcante se tornou não apenas um traço familiar, mas também uma maneira de se conectar com a herança cultural e familiar. Para manter cabelos tão longos, a família segue uma rotina rigorosa de cuidados. Usam óleos naturais, lavam os fios com produtos orgânicos e evitam tratamentos agressivos, como o uso excessivo de calor ou produtos químicos. Esse esforço não é apenas estético, é uma forma de preservar a saúde capilar e respeitar a tradição familiar. Embora cuidar de cabelos tão longos demande tempo e dedicação, a família vê isso como um ritual significativo que fortalece seus laços. Para eles, os cabelos representam não apenas beleza, mas também a paciência e o trabalho necessários para manter algo precioso. A história da família Rapunzel é um exemplo de como características únicas podem se tornar símbolos de identidade e herança. Eles nos lembram de que, às vezes, aquilo que é mais simples, como cabelos longos, pode carregar um significado profundo. Número 16. A família Peabody. Orgulho nas diferenças. Nos Estados Unidos, a família Peabody desafia os padrões de beleza convencionais com sua aparência única. Eles possuem peabodismo, uma condição genética rara que resulta em manchas brancas na pele e no cabelo, criando um contraste marcante com as partes mais escuras do corpo. O peabodismo ocorre devido a uma mutação genética que afeta os melanócitos, as células responsáveis pela pigmentação. Diferente de outras condições de despigmentação, como o vitiligo, o peabodismo está presente desde o nascimento e permanece ao longo da vida. Para a família Peabody, essas manchas não são apenas características físicas, são parte essencial de quem eles são. Embora frequentemente recebam olhares curiosos e perguntas invasivas, eles aprenderam a abraçar sua aparência como um símbolo de força e identidade. Ao longo dos anos, a família usou sua visibilidade para educar outras pessoas sobre o peabodismo e promover a aceitação das diferenças. Eles participam de campanhas de conscientização, ajudando a combater o estigma e a promover uma mensagem de inclusão. A história da família Peabody é um lembrete poderoso de que a beleza está na diversidade. Eles mostram que, em vez de esconder nossas diferenças, podemos usá-las como uma fonte de orgulho e empoderamento. Número 17. A família Gray. Vivendo à margem da lei no Texas. Enquanto algumas famílias abraçam suas diferenças físicas, a família Gray do Texas se destaca por algo muito diferente: sua rejeição à autoridade governamental. Por mais de 15 anos, eles viveram como cidadãos soberanos,
recusando-se a seguir as leis dos Estados Unidos ou a pagar impostos. Os Gray estabeleceram residência em uma fazenda isolada, longe da sociedade. Sem eletricidade ou água encanada, eles viveram de forma autossuficiente, criando uma comunidade independente que rejeitava qualquer intervenção do governo. Para eles, o conceito de soberania significava liberdade absoluta, sem obrigações legais ou fiscais. No entanto, esse estilo de vida teve consequências graves. Em 1999, um confronto com a polícia resultou na morte de um oficial durante uma tentativa de prisão. O incidente levou a um cerco maciço, culminando na captura da família em 2000. A história dos Gray gerou tanto fascínio quanto controvérsia. Por um lado, eles representam a busca pela liberdade individual. Por outro, levantam questões sobre os limites dessa liberdade em uma sociedade organizada. Embora suas escolhas tenham levado a um desfecho trágico, a história da família Gray nos faz refletir sobre as tensões entre independência e responsabilidade coletiva. É um exemplo de como a busca por autonomia pode desafiar os padrões sociais e jurídicos. Número 18. A família de anões de Hyderabad. Enfrentando preconceitos com resiliência. Na cidade de Hyderabad, na Índia, vive uma família que é um exemplo de superação e união. Conhecida como a família dos anões de Hyderabad, 9 dos 11 membros dessa família têm acondroplasia, um tipo de nanismo que afeta o crescimento ósseo e resulta em uma estatura muito menor do que a média. A acondroplasia é uma condição genética rara, causada por uma mutação que afeta o desenvolvimento das cartilagens nos ossos longos. As pessoas com essa condição geralmente apresentam membros mais curtos, uma testa proeminente e dificuldades em atividades cotidianas devido às limitações físicas. Para essa família, essas características são compartilhadas entre várias gerações, criando uma identidade comum que, ao mesmo tempo, os une e os diferencia. Por causa de sua condição, a família enfrenta desafios práticos e sociais diariamente. As cidades muitas vezes não estão preparadas para atender às necessidades de pessoas de baixa estatura. Desde encontrar móveis ou roupas adequados até acessar espaços públicos, tudo requer uma dose extra de criatividade e planejamento. Mas as dificuldades práticas não são as únicas barreiras. O preconceito também é um desafio constante. Apesar das dificuldades, a família de Hyderabad escolheu enfrentar a vida com coragem e determinação. Os pais desempenham um papel fundamental ao mostrar aos filhos que eles podem alcançar seus sonhos, mesmo enfrentando uma sociedade que nem sempre é inclusiva. Ambos têm empregos e ajudam a sustentar a família, mostrando que suas limitações físicas não os definem. As crianças da família também são exemplos de superação. Elas frequentam a escola e participam de atividades extracurriculares, onde enfrentam os olhares curiosos e comentários preconceituosos com orgulho de quem são. Seus pais trabalham duro para incutir confiança em cada um deles, enfatizando que o valor de uma pessoa não está na altura física, mas na força de caráter. Além disso, a família é conhecida por espalhar uma mensagem de conscientização sobre o nanismo. Eles participam de eventos e encontros organizados por associações locais que promovem a inclusão e o respeito pelas pessoas com nanismo. Essas iniciativas ajudam a educar a comunidade e a reduzir o preconceito, criando um ambiente mais acolhedor para futuras gerações. A história da família de Hyderabad é um testemunho do poder da união e da aceitação. Eles mostram que, embora possam ser pequenos em estatura, são gigantes em resiliência e espírito. Número 19. A família mais forte do mundo. Força que une gerações. Enquanto algumas famílias superam dificuldades físicas, a família Best é conhecida por sua força impressionante. Liderada pelos pais Nick e Kelly Best, ambos campeões de levantamento de peso, essa família não apenas aceita desafios físicos, mas os domina. Nick e Kelly dedicaram suas vidas ao powerlifting e ao treinamento físico, treinando por pelo menos 3 horas por dia, 6 dias por semana. Essa paixão pela força também foi passada para seus filhos, Dylan e Jessica, que desde cedo já alcançaram feitos extraordinários. Dylan, por exemplo, conseguiu levantar mais de 2 vezes o próprio peso em competições, um feito impressionante para alguém tão jovem. Jessica também segue os passos da família, mostrando talento nos esportes. Apesar da intensa rotina de treinos, a família Best mantém um forte vínculo emocional, equilibrando o trabalho árduo com momentos de lazer.
Sua história é um lembrete poderoso de que força não é apenas física, mas também emocional, baseada no apoio mútuo e na determinação coletiva. Número 20. Valentina Vassilieva, a mãe com 67 filhos. Encerrando nossa lista, temos a história impressionante de Valentina Vassilieva, que entrou para os registros históricos como a mulher com o maior número de filhos já documentado, 67 crianças. Valentina viveu na Rússia no final do século XVIII e início do século XIX, em uma época em que as taxas de mortalidade infantil eram extremamente altas. Ainda assim, todos os seus filhos sobreviveram à infância, algo quase inimaginável para o período. Ela deu à luz a 16 pares de gêmeos, 7 conjuntos de trigêmeos e 4 grupos de quadrigêmeos, totalizando 27 partos. Seu marido, um ferreiro, também era conhecido por sua força física, o que pode ter contribuído para a saúde e longevidade da família. Criar uma família tão grande em uma época com recursos limitados é um feito que desafia a imaginação. A determinação e o amor maternal de Valentina transformaram sua história em uma lenda local e em um exemplo de resistência e dedicação. Mesmo enfrentando desafios quase intransponíveis, Valentina conseguiu criar um legado que continua a inspirar gerações. Sua história questiona o que pensamos sobre os limites da maternidade e sobre o significado de uma família. Conclusão. Essas histórias de famílias únicas e extraordinárias nos mostram que não há uma definição única de normal. Cada uma delas, à sua maneira, superou desafios, quebrou expectativas e encontrou maneiras de celebrar sua singularidade. Se você chegou até aqui, não deixe de conferir mais vídeos no canal para explorar outras histórias incríveis como essas. Afinal, a diversidade humana é o que torna o mundo tão fascinante. Essas histórias de famílias únicas e extraordinárias nos mostram que não há uma definição única de normal. Cada uma delas, à sua maneira, superou desafios, quebrou expectativas e encontrou maneiras de celebrar sua singularidade. Se você chegou até aqui, não deixe de conferir mais vídeos no canal para explorar outras histórias incríveis como essas. Afinal, a diversidade humana é o que torna o mundo tão fascinante.